Bom dia, abençoada e abençoada, como vocês estão? Estamos aqui mais uma semana juntinhos. Segunda-feira, que bênção, né? Que a gente possa agradecer pelo nosso respirar, né? Agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pelo Senhor estar nos guardando, pelo Senhor estar nos protegendo e por tudo aquilo que Ele tem nos entregado nesse tempo, amém? Então vamos lá, né? Já pegue seu café, já pegue sua Bíblia, sente à mesa e convide o Senhor para estar com você nesse tempo. Eu vou ler hoje em 2 Reis, vou ler o capítulo 4, porém eu vou ler do 8 deixa eu ver aqui, ao 10, que fala o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre aqui por nós é um santo homem de Deus. Então façamo-lhes um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier, a nós ali repousará. Amém. Vamos parar por aqui, por enquanto. É tão lindo esse versículo, porque assim como eu havia dito, quando a gente fala sobre o profeta Eliseu, né, ou sobre os profetas, eles eram homens de Deus que carregavam a palavra do Pai. Então, eram aqueles que exortavam, eram aqueles que traziam a verdade de Cristo sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas. Então, eles eram vistos como se fosse uma representação mesmo de Deus nesse tempo. E aqui, Eliseu, ele sempre passava de um lado para o outro, né? Sempre viajando, e ele parava nessa casa da Sunamita, né? Nessa casa dessa mulher que era rica, e ele passava por ali para poder se alimentar. Mas o que mais me intriga nessa parte desse versículo é que ela não se contentou com ele passar. Ela queria que ele fizesse morada naquele lugar. Por que ela queria que ele fizesse morada? Porque aqui é muito claro, ela deseja, né? Ela fez um quarto para ele, ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E aqui a gente pode ver que ela não queria apenas que ele estivesse de passagem, mas que todas as vezes que ele comparecesse ali, que ele pudesse habitar naquele lugar. Então aqui o convite dela era para que Deus habitasse naquele lugar, não que fosse apenas mais um lugar de passagem. E hoje traz essa revelação para mim e para você. Será que Cristo tem passado pela nossa vida ou será que Ele tem habitado em nós? Porque será que a gente tem esse quarto? Será que a gente teve esse cuidado de fazer esse quarto para fazer morada para Cristo, né? Para Deus na nossa vida? Será que a gente teve esse cuidado de guardar Ele em nosso coração e de fato permitir que Ele fizesse morada em mim e em você? E aqui ela faz um quarto, um pequeno quarto no terraço, e ali ela coloca alguns objetos. E eu quero falar um pouco sobre cada um desses objetos. O primeiro objeto que ela coloca é a cama. A cama é lugar de quê? Se a gente for pensar, é lugar de descanso, é lugar de intimidade. Então, para que Cristo habite em nós, Ele precisa ter esse lugar, né? Esse lugar de descanso em nós. A gente precisa confiar e descansar na presença dEle. E Ele precisa ter esse lugar de intimidade. Como que a gente tem intimidade, Ingrid? Quanto mais a gente convive, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente tem intimidade. A gente não coloca na nossa cama, por um exemplo, uma pessoa que a gente não tem convívio. A gente só coloca pessoas que a gente tem intimidade. Cama é lugar de descanso e lugar de intimidade.
Logo depois, o segundo instrumento, o segundo elemento que ela coloca nesse quarto é a mesa. E é tão interessante porque a gente tem a nossa imersão que se chama a mesa, e a mesa é um lugar de discipulado, né? É um lugar de revelação, é um lugar de alimento. Então, quando eu vejo essa mesa nesse lugar, nesse quarto, como objeto que está sendo colocado, né? A mesa é esse lugar de revelação. É onde Cristo revela aquilo que Ele precisa revelar. Mesa é aquele lugar onde a gente se alimenta dele. É a busca por Ele constantemente. É onde a gente mata a nossa fome e a nossa sede. É na mesa. Em terceiro lugar, ela coloca, né, uma cadeira. E a cadeira, quando a gente pensa, né, e aí eu já vou pensar em uma realeza, por um exemplo, uma cadeira é um lugar de autoridade. É um lugar de autoridade na nossa vida. E aí agora eu te faço uma pergunta. Será que Deus, Ele tem sido autoridade na sua vida? Será que você tem deixado Ele sentar na cadeira dele? Ou será que outras coisas têm sentado nessa cadeira? Será que Ele tem sido principal na sua vida? Será que você tem descansado nessa cama? Será que você tem buscado intimidade com Ele? Será que na mesa você tem tido sede e fome do Senhor? Será que nessa mesa é onde o Senhor revela? Será que você tem tido esse tempo com o Pai na mesa? Essa cadeira de autoridade, será que Ele está sentado nessa cadeira de autoridade? Ou será que é outra pessoa? Ou será que é o dinheiro? Será que é o emprego? Ou será que são os filhos? Ou até mesmo você mesma? Quem será que tem sentado nessa cadeira de realeza, de Cristo, de autoridade na sua vida? E por último, ela coloca a lamparina. A lamparina, ela ilumina tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escuro, porque sem a lamparina pode até haver todos os outros objetos, mas se não tiver a lamparina, você acaba caindo, se machucando, não enxergando nenhum desses objetos. E a lamparina, ela é a representação da luz, né? A luz, aquela que brilha a todo tempo, a luz, aquela que, aonde há luz, não há trevas. E aqui a gente fala que a lamparina, ela é para tirar tudo aquilo que é oculto da nossa vida, né? E quando eu falo de tudo aquilo que é oculto, a gente precisa olhar para dentro de nós. O que ainda precisa trazer luz na sua vida, para que você possa ter essa intimidade com o Senhor e se sentir realmente filha dele? O que ainda está oculto que ninguém sabe, apenas você? O que é aquilo que está oculto que talvez tenha te limitado, tenha te atrapalhado buscar essa presença do Senhor verdadeiramente? A gente precisa trazer luz àquelas coisas que muitas vezes a gente tentou esconder, mas que essas coisas que a gente tenta esconder é o que mais nos afasta da presença do Senhor. Então, para que hoje você possa trazer para a sua vida, né, esse tempo de intimidade com o Senhor, para que você possa se sentir realmente filha, você precisa montar esse quarto, essa habitação dentro de você, para que Cristo possa habitar. E para que Ele possa habitar é necessário ter uma cama de descanso, de intimidade, que você tenha descanso e intimidade com Ele. É necessário a mesa, lugar de revelação, lugar de alimento, lugar onde você sacia sua sede e sua fome. Também é necessário uma cadeira de autoridade, e a cadeira de autoridade dele nesse lugar, nessa habitação dentro de você,
é do Senhor e de mais ninguém. E a lamparina para que você possa trazer luz àquilo que estava oculto, para que o Senhor ele possa estar presente, se fazer presente dentro de você, porque aonde há trevas, Cristo não habita, mas Ele é a própria luz. Então, aonde Ele chega, Ele ilumina. E existem coisas na sua vida que talvez o Senhor deseja trazer à luz, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te libertar de coisas que talvez estejam te aprisionando ainda. Amém? E aí logo depois fala assim, que quando Ele vier a nós, ali repousará. Que hoje o Senhor possa repousar na nossa vida, nessa morada que nós vamos construir para Ele. Que Ele possa ser o único do nosso coração. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor te entregar o nosso dia, te entregar a nossa semana. Obrigada pela revelação dessa palavra para nós, Pai. Que a gente possa construir sim esse lugar de habitação para o Senhor, Pai. E que cada um desses elementos que revelam aquilo que é necessário para buscar a intimidade, Pai, que a gente possa ter verdadeiramente essa intimidade com o Senhor, não da boca para fora, mas para que o Senhor entre e faça morada em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.